Então, as placas indicativas é o terceiro grande grupo da sinalização vertical, também conhecida como grupo de placas de indicação. O próprio nome já fala. Identifica vias e locais de interesse, orienta condutores e veículos, condutores de veículos e os pedestres em percursos, destinos, acessos e distâncias. É utilizada para serviços auxiliares, atrativos turísticos e placas educativas. Então, como ela tem todas essas funções, as placas indicativas elas têm subgrupos. É o único grupo de placas que existe subgrupos. Então, tem a placa de identificação. Essa placa de identificação ela vai ser com fundo azul. Orientação de destino, sentido e distância, ela vai ser com fundo verde. Placas educativas, vai ser com fundo branco. Serviços auxiliares, fundo azul. Atrativos turísticos, fundo marrom. E postos de fiscalização, fundo azul também. Placa de posto de fiscalização existe uma só. Começamos então pelas placas de identificação. Com exceção dessas três primeiras, eu esqueci de falar o formato, toda placa indicativa ela tem um formato retangular, seja retangular na horizontal ou retangular na vertical. Nós temos as placas que identificam e nomeiam rodovias. A primeira de rodovias pan-americanas, que não é a nossa realidade. Na nossa região não tem. São rodovias que cruzam países, fronteiras. Ela tem um formato diferente e vem escrito Via Panam. Essa do meio, ela é a rodovia e estrada federal. Toda rodovia que começa com a sigla BR, ela é federal. BR 251, federal. BR 365, federal. MG 135, estadual. MG 202, estadual. MG 251, estadual. Começou com a sigla do estado, é estadual. Farley, mas por que aqui em cima tem a sigla de um estado? Porque além de identificar qual que é a rodovia que você está, identifica também o estado em que você está. E em alguns casos ainda tem o sentido que você está seguindo. Se é norte, se é sul, se é leste ou se é oeste. Então essas são as rodovias, as placas que nomeiam rodovias. Pan-Americana, federal e estadual. As placas que identificam municípios, regiões de interesses, pontes, túneis, passarelas, pedágios e identificação quilométrica são de cores azuis. E temos ainda as placas de limites. Limite de município, Montes Claros, Bocaiúva. Divisa de estado, Minas Gerais, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Minas Gerais, São Paulo. Fronteira, Brasil, Paraguai. E tem a placa que indica, que nomeia também, ponte sobre o Rio São Francisco, viaduto da Serra, sempre vai ser de cor azul. A placa que indica sentido e distância, ela vai ser de cor verde. Porém, se essa placa ela estiver indicando distância e ao mesmo tempo estiver nomeando, por exemplo, uma rodovia, o nome da rodovia vai estar em azul. Se vai estar indicando sentido também, como é o caso aqui, da Via Dutra, vai ser de cor azul, certo? Mas no geral, que indica sentido e distância, ela vai ser amarela.
Amarela não, verde, gente, desculpa. Não sei onde que eu achei esse amarelo. Olhei para o banner ali da placa de advertência e falei amarelo sem querer, né? Placa diagramada. O que é placa diagramada? É uma placa que te dá a orientação de sentido para você pegar uma saída ou fazer um retorno. Por exemplo, se você pegar a primeira saída, você vai para Salesópolis ou para Santa Branca. A segunda saída você vai para Jacareí. Seguindo em frente, Rio de Janeiro. E as placas educativas têm um fundo branco com caracteres pretos. Use o cinto de segurança, use sempre o capacete, não feche o cruzamento, respeite a velocidade, luz baixa ao cruzar com outros veículos e por aí vai. Aqui nós temos o grupo de placas de serviços auxiliares. Geralmente são colocados nas vias rurais, indicando os tipos de serviços prestados e a distância que tem esse serviço. Geralmente é colocado nas vias rurais porque os serviços são escassos. Na via urbana é muito comum encontrar um local para estacionar, um restaurante, um posto de combustível e vários tipos de serviços na via. Agora, na zona rural, é muito mais difícil de encontrar determinados tipos de serviços. Então nós temos aqui, a primeira área de estacionamento. Este I é um símbolo universal para informações turísticas. O cifrão é casa de câmbio, a cartinha correio. Esse 24 horas significa rua 24 horas. Mas espera aí, Farley, que rua que não é 24 horas? Na verdade, o significado dessa placa é rua com comércio 24 horas. Essa aqui, hoje é raro de se encontrar. Serviço telefônico. Nós popularmente conhecemos como orelhão. Mas é difícil hoje encontrar um orelhão e quando encontra não funciona mais porque o serviço já foi desativado. Afinal, todo mundo tem pelo menos um telefone celular. Serviço mecânico, a chavinha, o desenho do pneu, borracharia. O desenho da bombinha de combustível, abastecimento. E essa plaquinha aqui, é muito comum a gente encontrar ela. Pronto-socorro. Diante dessa placa, nós vamos encontrar um local onde tem um pronto atendimento, um pronto-socorro. Nem todo hospital ou posto tem pronto-socorro. Então essa placa ela só vai ser colocada onde de fato existe um pronto-socorro ou unidade de pronto atendimento. Exemplo, Montes Claros tem, se eu não me engano, 11 hospitais, mas não são todos os 11 hospitais que têm pronto-socorro. Identifique corretamente a placa SAU-10. Essa cruzinha vermelha significa pronto-socorro. Não é posto de saúde, não é hospital público e muito menos posto de saúde da família. A torneirinha com a mãozinha, serviço sanitário. Diferente dessa aqui, onde tem o chuveirinho e a pessoa banhando, banho. Colher e garfo, restaurante. Cama, hotel. Essa aqui, área de campismo, SAU-14. Não é área de proteção indígena. Tem gente que enxerga uma oca. E o desenho aí do trailer, estacionamento de trailer. Aí temos ainda as cruzinhas cemitério, pedágio, o desenho de um ônibus debaixo de uma casinha, terminal rodoviário, o desenho de um trem debaixo da casinha, terminal rodoviário, metroviário e ferroviário, o desenho do avião, aeroporto, do helicóptero, heliporto e do navio, porto. O desenho do carrinho em cima de uma balsa, transporte sobre água. O desenho de várias pessoas em
barco ou navio, terminal aquaviário. O desenho do ônibus de lado, essa plaquinha a gente vê espalhada pela cidade toda. Ponto de parada, popularmente conhecemos como ponto de ônibus. O desenho de um carrinho e o que parece ser uma onda de rádio, cobrança automática. Isso aí é colocado nos postos de pedágio onde tem cobrança automática. A pessoa coloca um dispositivo chamado tag no veículo e ela passa por essa praça de pedágio sem precisar parar. A praça de pedágio, ela tem um dispositivo que lê essa tag e libera o pedágio automaticamente. O desenho que parece ser um radar, fiscalização eletrônica, e o desenho que pode ser uma câmera, via monitorada. A gente percebe que os símbolos a gente bate o olho e consegue identificar o que é que significa. Então não tem segredo. Porém, tem hora que um símbolo ele pode ser confundido com outro ou pode fazer uma certa confusão de acordo com as opções que a gente tem lá. Por isso que é importante a gente entender qual que é o significado ou o nome correto de cada sinalização. Como, por exemplo, as placas indicativas do pedestre. Quando tem o desenho somente do pedestre, é uma rota para o pedestre, uma passagem para o pedestre. Quando tem o que parece ser um corrimão, é uma travessia em nível para o pedestre, é uma travessia no mesmo nível da via para o pedestre. Essa terceira aqui, dá para perceber que o pedestre está subindo, então é uma passarela para o pedestre e tem acesso à rampa. Diferente dessa aqui do meio, onde tem uma passarela para o pedestre, mas o acesso é através de escada. Quando o pedestre está descendo, nós temos uma passarela subterrânea com acesso à rampa. E quando temos o pedestre descendo por escada, é uma passagem subterrânea para o pedestre com acesso à escada. Então a própria placa consegue identificar se é uma passagem subterrânea ou se é uma passarela para o pedestre e se é com acesso à rampa ou se tem acesso através de escadas. Agora nós temos as placas de mobiliário, espaço ou equipamento que atende a normas de acessibilidade. Acessibilidade para a pessoa com deficiência. Esse desenho aqui, da mãozinha e o botãozinho, é o botão para que a pessoa possa apertá-lo e fechar o sinal para ele passar. Botoeira em semáforo com travessia de pedestre. Quando tiver esse desenho, você quer atravessar a rua, você aperta esse botãozinho, o sinal vai fechar e você pode atravessar com segurança. Fechar para os carros. Quando tem somente o desenho universal das normas de acessibilidade, é uma rota mobiliária ou espaço que atende essas normas de rota de acessibilidade. Quando tem o desenho de um corrimão, igual tem aqui, é uma travessia para pedestres que atende às normas de acessibilidade. A mesma coisa aqui, quando tem uma rampinha e o desenho mostra que ele está subindo, é uma passarela para pedestres que tem rampa que atende normas com acessibilidade. E quando está descendo, é uma passagem subterrânea que atende às normas de acessibilidade. Conseguem entender esse detalhe? É muito sutil o detalhe, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Aqui está subindo, aqui está descendo. Quando está subindo, é passarela. Quando está descendo, passagem subterrânea. Para quem gosta de um atrativo turístico,
para quem gosta de turistar por aí, nós temos as placas de atrativos turísticos. Temos atrativos turísticos naturais. Então começamos primeiro pela placa de montanha. Aí vem praia, ilha, lagoa, cachoeira. Todo desenho que tem as mãozinhas inicia-se por patrimônio. Nesse caso aí que tem as arvorezinhas, patrimônio natural. TNA 07, gruta, turismo rural e estância hidromineral, como por exemplo um chafariz. Agora nós temos as placas de atrativos turísticos, históricos e culturais. Aqui nós temos que ter um pouquinho mais de atenção, porque quando tem o desenho, por exemplo, de uma igreja mais antiga, arquitetura religiosa. Quando tem o desenho que parece ser um forte, arquitetura militar. Quando tem o desenho de um casarão antigo, arquitetura histórica. E temos a placa de monumento, que é literalmente um monumento. Temos a placa de museu, quando é um desenho de um prédio já desmoronado ou algo parecido, ruína. O desenho das mãozinhas e de um prédio, patrimônio cultural. E o símbolo de sítio arqueológico. A diferença de monumento para farol é que o farol ele tem o desenho dos fachos de luz aqui ao redor. Centro de cultura, nós temos ali um livrinho, uma nota musical, as duas máscarazinhas que indica teatro, e biblioteca nós temos o livro. Dá para a gente bater o olho e identificar. Agora temos as placas de atrativos turísticos de áreas de esportes. O desenho das argolinhas, parecida com as Olimpíadas, é de esportes. O desenho da pessoa montada no cavalo, esportes equestres. Da bandeirinha quadriculada, esportes automobilísticos. Da pessoa com um surf de vela, esportes náuticos. A pessoa mergulhando, mergulho propriamente dito, mas notem que aqui só tem o desenho da pessoa mergulhando. A pessoa num asa ao delta, voo livre. Surfando, surf. E a pessoa praticando canoagem, canoagem. Essas aqui são autoexplicativas. Aqui eu tenho o desenho da pessoa mergulhando com algo na mão. Pesca submarina. Pesca esportiva é a pessoa de fato pescando. Montanhismo é a pessoa escalando. Golfe é a pessoa jogando golfe. Aeroclube é um desenho de um aviãozinho mais esportivo. A âncora marina, que significa estacionamento para barcos. A pessoa jogando futebol, futebol. Andando de bicicleta, ciclismo. Temos agora as placas de área de recreação. Um banquinho e uma árvore, praça. Um barco à vela, barco de passeio. Várias árvores, parque urbano, que é o que Montes Claros tem. Represa, desenho da represa propriamente dito. O desenho de um carrinho de teleférico, teleférico. A câmera fotográfica, mirante. Um desenho de um carrossel, parque de diversões. E por último, e não menos importantes, placas de interesses turísticos. Festas populares, o desenho do casalzinho dançando. As duas máscaras, teatro. O desenho de um teatro propriamente dito. Artesanato. O desenho de um elefante, zoológico. A selfie de um leão. Por incrível que pareça, esse aqui é uma selfie de um leão, zoo safari. O desenho de uma luneta, planetário. O desenho de uma barraquinha, feira típica.
E a selfie do boi, exposição agropecuária, peão em cima do boi, rodeio, e as 3 bandeirinhas, pavilhão de feiras e exposições. Então essas são as placas indicativas de atrativos turísticos.